Olá, para você de toda a Baixada Santista, começa agora mais o Embaixada Brasil, o seu viés político para toda a região. Você pode acompanhar este e a outros programas também em nossas redes sociais, Facebook e YouTube. É possível acompanhar também pelos sites das duas TVs, www.tvpaulo.org.br e www.tvunisantos.com.br. No programa de hoje vamos debater, avaliar e também analisar os números das eleições 2020 para a Prefeitura de Cubatão. Hoje nós contamos com o jornalista da Folha de Cubatão, Ivo de Oliveira, e também com o sociólogo do jornal Folha de Cubatão, Aderbal Gama. Tudo bem com vocês, Aderbal, Ivo? Tudo em ordem, boa noite, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, dividindo esse espaço para dar opinião e interagir com o nosso público. Aderbal? É uma satisfação mais uma vez, tivemos uma eleição muito legal em Cubatão, muito positiva, e vamos descobrir os resultados. Vocês podem ver a avaliação técnica das eleições com jornalistas e sociólogos. Embaixada Brasil é só aqui, TV Polo de Cubatão e também na TV Unisantos. O Embaixada Brasil retorna para dar início ao seu primeiro bloco. Como já dissemos, vamos debater e avaliar os números das eleições municipais na cidade de Cubatão. Bem, a primeira informação que eu estou dando aqui foram os números de votos válidos da cidade, né? Tivemos 71.365 eleitores que foram às urnas. Desses números, 66.323 foram validados pela Justiça Eleitoral. Votos brancos, 2.202 e nulos, 2.781. A cidade de Cubatão contou com 22.293 votos. Aderbal Gama, como você avalia toda essa conjuntura numérica nas eleições de Cubatão? Muito boa noite. Boa noite, Valentim, boa noite a todos os nossos telespectadores. Bem, Valentim, do total de 93.659 eleitores na cidade de Cubatão, desse total, 71.365 foram até as urnas. Nós tivemos uma abstenção de 23,8%. 22.293 pessoas não foram até as urnas votar. É um número significante, né? Mas os nossos analistas achavam que seria em torno de 30%. Não foi. Apesar da pandemia, tivemos um número razoável de eleitores, né? Visto que na eleição de 2016, o número de eleitores foi de 78 mil, então tivemos aí 7 mil eleitores a menos do que na outra eleição. E aqui, com esses números aqui presentes, né, constatamos que o Ademário teve a sua avaliação pelos munícipes de Cubatão, né, como positiva, sendo reeleito até o Paço Piaçaguera, com um total de 25.227 votos. 41% da população ratificaram Ademário prefeito. O Toninho Vieira ficou em segundo lugar, né, com 18.738 votos, ou seja, 30% dos votos. Havia uma discussão na cidade muito grande de que o Toninho poderia virar a eleição por conta de segundo a boca do povo, né? O Ademário teria uma rejeição muito grande, então o Toninho poderia virar e ser o prefeito. Mas isso não se ratificou nas urnas. A candidatura do Wagner Moura teve prejudicada por conta de uma possível impugnação, que até o momento não se sabe se ele estava impugnado ou não. Até agora a Justiça Eleitoral não definiu a situação do Wagner, mas os votos dele estão sendo contados, estão sendo somados aqui. O Wagner teve 6.017 votos, que foi 9,37%. O Doda ficou com quarto lugar, com 2.413 votos, que equivale a 4,26%. Eu acho que a votação do Doda foi uma votação bem, né, o Ivo, Valentim. Era exatamente nesse ponto que eu queria chegar, né? Nós aqui em Cubatão contamos com 9 candidatos, mas na verdade 4 eram os favoritos para
sentar na cadeira de prefeito da cidade. Ivo, esses 4 primeiros nomes, a eleição de Ademário, Toninho com a votação expressiva em segundo lugar, há quem diga que esse número poderia até virar essa eleição, né, se estendesse por mais uma semana ou até mesmo 10 dias. Wagner Moura, para muitos, foi um ponto de equilíbrio e desequilíbrio na eleição. E o Doda, que teve uma votação expressiva na última eleição, não solidificou novamente o que ele já teve no passado. Nesse quadro dos 4 primeiros, Ivo de Oliveira, você que sempre acompanha bem a política da cidade, escrevendo para o jornal Folha de Cubatão, como você avalia o quadro dos 4 primeiros? Boa noite. Boa noite. Quero primeiro cumprimentar vocês mais uma vez, Francisco na operação técnica, e parabenizar o prefeito, antes de mais nada, pela reeleição. Foi feita assim à vontade da maioria e é importante que ele entenda o recado das urnas, né? Porque foi uma eleição bem disputada, principalmente na reta final, mostrando que a população realmente está insatisfeita com a forma com que ele conduziu esse primeiro mandato, mas diante da falta de alternativas à altura de uma proposta melhor, a população escolheu reconduzi-lo. Então, eu parabenizo o prefeito e que ele seja iluminado e que ele faça um mandato de bastante lucidez, reconhecendo os erros desse primeiro mandato, nessa chance que a população deu para ele melhorar o desempenho. Uma observação que eu faço é que a impressão que eu tenho mais uma vez aqui no Brasil, os inquéritos, os invernos e as pesquisas de opinião não são rigorosos, porque as pesquisas nesse período eleitoral deram os cenários mais possíveis, imagináveis, que se possa ter, gerando bastante dúvida em relação à confiança que a gente deposita em alguns institutos de pesquisa. Mas, enfim, o que deu para perceber foi exatamente uma insatisfação da população com esse primeiro mandato que não foi bem avaliado. Está aí esse movimento todo das urnas, mas de alguma forma o povo entendeu que os adversários do Ademário não tinham propostas ou não se colocaram de maneira mais contundente e não convencendo assim o eleitorado. Essa eleição, na minha opinião, não sei a de vocês, serviu para colocar alguns pingos nos is. Eu acho que alguns nomes clássicos da política em Cubatão entraram em franco declínio. É o caso do Wagner Moura e o caso do Doda. Acho muito difícil eles conseguirem reconstruir a performance que já tiveram no passado. Essa eleição é um importante marco na vida política desses dois. Eles terão que se renovar muito para tentar recuperar um pouco dessa credibilidade que eles perderam. Uma opinião rápida dos dois, aproveitar que a bola está com o Ivo, continua com no pé, Ivo. A eleição do Toninho Vieira, os 18.738 votos do Toninho, que representaram 30,% do eleitorado de Cubatão. A que se caracteriza uma votação expressiva para segundo lugar? Como se deu essa votação? E qual a perspectiva que ele pode ter a partir desses números para seus próximos voos eleitorais? Mas isso é para que vocês me respondam no próximo bloco. O Embaixada Brasil volta daqui a pouco. Alfa Segurança e Monitoramento, Avenida 9 de Abril, 3552, na Vila Nova, em Cubatão. Telefone 33240353, Alfa Segurança. Restaurante Maneiro, a sua melhor opção no centro de Cubatão. Avenida Joaquim Miguel Couto, 736, Restaurante Maneiro. Empório Lisboa Moda Masculina, sua opção de estilo e elegância. Empório Lisboa, Avenida 9 de Abril 2026, Loja 9, no centro de Cubatão. O Embaixada Brasil retorna para o seu segundo bloco. Como já dissemos, estamos debatendo os resultados das eleições municipais para prefeito e vereadores em Cubatão, juntamente com a equipe do jornal Folha de Cubatão, o jornalista Ivo de Oliveira e o sociólogo Aderbal Gama.
Gostaríamos de lembrar também, debatemos os 4 primeiros colocados no primeiro bloco do programa, mas também disputaram o pleito a prefeito de Cubatão, Paula Ravanelli do PT, quinta colocada, com 3,96% dos votos, Pedro de Sá Filho do PTB, sexto colocado, com 3,16% dos votos, Fábio Melo, do PSOL, com 2,89% dos votos, Hilário, do PTC, com 2,17%, e finalizando o Cadu, do PMN, com 1,44% dos votos válidos. Bem, Ivo, eu gostaria que você pudesse fazer a avaliação de todo o quadro eleitoral, juntamente com o André Balbino. Bom, então, dentro dessa linha de raciocínio, a população deixou um recado claro, que pretende que esse governo tenha um segundo mandato melhor do que o primeiro. Então, está aí um ponto muito importante para o prefeito fazer essa autoavaliação, fazer essa autocrítica, levar esse entendimento adiante. E eu também comparo bastante o desempenho do Toninho Vieira, que teve um crescimento no final e que rivalizou mesmo na reta final com o prefeito, que me pareceu mais uma disputa de campanhas caras. Então, o poder econômico, mais uma vez, influenciou, teve um peso importante nas eleições aqui em Cubatão, segundo o próprio candidato comentou em alguns momentos, que tinha recurso financeiro para fazer uma campanha grande. E foi o que a gente viu na rua, muita propaganda, muito papel no chão, desses dois candidatos principalmente. Então, o poder econômico continua tendo uma influência na escolha, de uma forma ou de outra, seja direta ou indiretamente, e esse impacto a gente viu nessa eleição. Os partidos tiveram muita dificuldade com o fundo partidário, a grande maioria teve dificuldade em usar esse recurso do fundo, e mesmo aqueles que tiveram mais recursos foram inexpressivos, como o PT e o PSL, do que elegeu o presidente da República, mas que o grande volume de recurso, no caso de Cubatão e da maioria das cidades onde disputou a eleição, não teve um peso significativo. André Balbino. Ivo, realmente pelos números vistos aqui, né, de 71 mil eleitores, né, apenas 25 mil disseram sim ao governo Ademar. Dá para perceber que não é uma maioria absoluta, que realmente o governo dele não está sendo retificado, ele está sendo reeleito, mas está bem claro aqui que a população de Cubatão não está de braços abertos para o Ademário pela primeira gestão dele. Isso está ficando bem claro nos números. É ficar de olho aberto, tentar fazer uma melhor gestão no próximo mandato dele, porque de 71 mil eleitores que foram votar, apenas 25 votaram nele. Uma outra questão é a discussão que nós tínhamos na cidade de se juntarem Toninho, Wagner e Doda, né? Se tivesse acontecido essa junção, né? Esses três com certeza estariam vitoriosos. Mas isso não aconteceu, né? E isso é claro em Cubatão, não é a primeira vez, né? Na eleição anterior também foi a mesma discussão, né? Porque não se juntam os candidatos, e há uma soberba, sei lá, não sei o que acontece com eles, que cada um quer ser prefeito, e aí nós acabamos acontecendo o que aconteceu. O Ademário, ele teve percentualmente a mesma votação da anterior, 2016, né? Em 2016 ele teve 41,53% dos votos, e agora teve 41,50%. Só que na eleição passada, o número de eleitores que foram votar foi maior, foi 78 mil. E aqui deu para perceber que o Doda, que na outra eleição ele teve 11 mil votos, né? Perdeu bastante voto o Doda. Tem que avaliar realmente o quadro, né? Ver se vale a pena voltar. Ele que já foi candidato a deputado federal, quando teve 10 mil votos para deputado. Se esperava que o Doda tivesse uma votação melhor, né? Mas eu acho que o pessoal tentou descarregar no Toninho a quantidade de voto para tentar tirar o Ademário, mas não foram todos, né? A quantidade de votos brancos e nulos não foi tão grande, né? O maior mesmo foi a abstenção, porque 22 mil pessoas não foram votar, né? Se essas 22 mil pessoas fossem votar, poderia ter outro resultado. Bem,
falamos aqui sobre a nova governabilidade, né, a nova gestão de Ademar Oliveira. O prefeito ele vai ter que governar e vemos aqui que ele tem a maioria na Câmara devido aos vereadores que foram eleitos. Vale lembrar que na última legislação ele iniciou seu mandato com os 15 vereadores apoiando. Eu acho que nenhuma unanimidade, ainda mais na política, é boa para nenhum povo, nenhuma cidade, nenhuma população. Bem, os números foram esses. César do PSDB com 2.000 votos, Rodrigo do PSDB com 1.915, Topete do PSD com 1.726, Rony do Bar do PSD com 1.625, Alessandro do PL com 1.586, Alan do PSDB com 1.508, Kleber do PL 1.483, Pio do PSDB 1.413, Roxinho do MDB 1.350, Jaqueline Barbosa do PSD 1.282, Sérgio Calçados do PSB 1.264, Rafael Tucla do PP 1.188, Ricardo Queixão do PSDB 1.031, Tino do Republicanos 913 e Guilherme do Salão do PROS com 862 votos. Dessa forma, a Câmara de Cubatão ela foi composta por 8 partidos. São 5 vereadores do PSDB, 3 do PSD, 2 do PL, 1 do PROS, 1 do PP, 1 do PSB, 1 do Republicanos e 1 do MDB. Ivo de Oliveira, como você vê a composição da Câmara para a governabilidade de Ademar Oliveira? Fazendo uma análise inicial, o prefeito vai ter muita tranquilidade para governar, porque ele tem o controle total da Câmara. A gente vai ter um perfil mais conservador nessa Câmara. Tem alguns nomes que são novos e que a gente ainda precisa de um tempo para conhecer como é que vai ser o desempenho. É o caso, por exemplo, do Topete, é o caso do Rony do Bar, é o caso da Jaque, o caso do Tinho e do Guilherme do Salão. Mas, por estar aqui, o arco de aliança da eleição majoritária pendeu para o lado mesmo do Ademar. Ele tem um controle tranquilo. De quem a gente pode esperar algum tipo de oposição seria dos candidatos que foram eleitos por outros partidos dos concorrentes do Ademar. No caso do Tucla, do Rafael Tucla, que a gente já conhece, que estava com o Toninho Vieira, o Tinho, que estava com Wagner Moura, mas com a proximidade com o Toninho, o Guilherme do Salão com o Doda. Os demais já estavam ali na base que elegeu o Ademar. Então ele vai ter muita tranquilidade e eu espero que ele aproveite esse momento de estabilidade para qualificar a governabilidade, porque a qualidade da boa gestão, da boa governança é ter governabilidade e ter projetos realmente que façam com que a cidade avance naqueles pontos que todos nós já conhecemos e sabemos que são bem deficitários. Bem, com essa análise do Ivo, nós terminamos aí com o segundo bloco, mas não saia daí, que no terceiro bloco vamos debater juntos aqui, eu, Ivo de Oliveira e Aderbal Gama, mais sobre a composição da Câmara Municipal de Cubatão. Embaixada Brasil, TV Polo e TV Santos. Salão do Chico Dias, o nosso estilo é a sua beleza. Cortes unissex, manicure e pedicure. Telefone 3372-9839. Salão do Chico Dias. Melolink, a sua internet fibra ótica em Cubatão com até 3 vezes mais velocidade. Melolink, telefone 3372-1548. Embaixada Brasil retorna para o seu terceiro bloco, informação sobre as eleições de 2020 em Cubatão. Como ficou a composição da Câmara e os números, o que eles representam tanto para o prefeito eleito e os seus demais concorrentes para futuros anos de gestões e política pública partidária. Bem, voltando a falar da Câmara, e agora vou passar a palavra para o Aderbal Gama.
Adherbal, como você avalia toda essa compositura da Câmara, vereador por vereador, partido? Já debatemos aqui no bloco anterior que esta Câmara possivelmente venha a beneficiar, a facilitar o próximo governo Ademar Oliveira. Os nomes, os 15 nomes que compõem a lista, como você avalia? Bem, Valentim, essa eleição não tivemos superação do mais votado, né? Na eleição anterior, o Toninho foi mais votado, 2.900 e poucos votos. Nessa, o César foi mais votado com 2.000 votos, né? O César tem uma grande equipe, já era esperado, essa votação do César, expressiva mesmo, né? O Rodrigo Alemão tem um bom trabalho também na Câmara, né? Tem um apoio dos quadros religiosos da cidade aí. Os 3 do PSD, eu acho que esse partido demonstrou muita força, porque fez 3 vereadores novos. E depois do PSDB, foi o partido que mais colocou vereadores na Câmara. E não podemos esquecer que é um partido que está coligado ao governo. Tanto é que o presidente do partido na cidade é irmão do prefeito Ademar Oliveira. Como você avalia a ascensão desse partido? Olha, é um partido novo, né, na cidade, né? Primeira eleição que o PSD disputa, foi montado e colocaram vários nomes importantes nesse partido, né? Temos lá a primeira mulher, temos lá a única mulher eleita, que é a Jaque Barbosa, com uma votação expressiva. Parabéns, Jaque, uma votação expressiva pela primeira eleição sua na cidade de Cubatão. Temos uma surpresa, o Topete, uma revelação, né? Primeira eleição do Topete também, 1.700 votos, é muito voto. O garoto Rony também, Rony do Bar, os 3 novos candidatos e com votações expressivas, tirando candidatos aí, né, de ponta, como o próprio Jair do Bar, né, o Anderson Delana, né, vereadores aí na cidade, o próprio Lalá, e esses garotos novos aí chegaram e mandaram muito bem nas urnas. Esperamos que eles, que venha, com esse número de votos deles, venha refletir um trabalho também em prol da população. Ivo de Oliveira, o Adherbal citou muito bem sobre os vereadores que acabaram saindo da Câmara Municipal. Lalá, Anderson Delana, Marcinho e Jair do Bar. Agnaldo Araújo também, mas ele não disputou a eleição. A ausência desses vereadores, Ivo, tirando o Agnaldo, que ele não disputou o pleito, mas lançou o filho que também não se elegeu. O que a Câmara perde com a ausência desses e por que esses não voltaram? Olha, o que a Câmara perde, eu prefiro falar no que a Câmara ganha, o que a cidade ganha. A cidade ganha, no mínimo, uma reflexão. A reflexão, Valentim e Adherbal, é de que o cargo de vereador é um cargo transitório. O prefeito ocupa um cargo transitoriamente. Ele está lá para ser só prefeito, o vereador só vereador. Ele precisa entender qual é o papel dele lá, que é legislar, fiscalizar, acompanhar os atos do executivo, apontar o que tiver errado, corrigir, se preciso for, acionando os mecanismos de controle social. Então, o papel deles, do vereador, é legislar e acompanhar os atos do administrativo. No executivo, a mesma coisa. O papel do prefeito é governar a partir dos princípios éticos, a partir da virtude, a partir do conhecimento técnico e desse jogo político que tem que ter com a Câmara, tem que ter uma boa relação com a Câmara, com esses vereadores novos. Então, quando você pergunta objetivamente sobre o que ganha e o que perde, eu não sei te falar objetivamente. Mas, filosoficamente, eu acredito que com essa Câmara, absolutamente sob o controle do prefeito, ele vai ter muita tranquilidade para governar. Então, o aspecto da governabilidade vai estar garantido desde que ele use de virtude para governar e tenha um mandato sendo bem conduzido e observado de perto pelo novo parlamento eleito. Adherbal Gama, parece que onde a fumaça fogo, ouve-se na cidade, redes sociais também nos senadinhos do Cubatão, que o grupo de apoio esteve reunido e já foi definido o futuro presidente da Câmara. Dizem as pessoas pelas ruas da cidade que Ricardo Queixão, do PSDB,
é o novo presidente da Câmara de Cubatão a partir de 1º de janeiro de 2020 e o restante da mesa para os cargos de vice, primeiro secretário e segundo secretário também já estariam definidos. Você tem essas informações? Olha, já sim, está nas redes sociais, né? O Ricardo Queixão é um vereador experiente, né? Está no seu 3º mandato, ele seria o presidente da Câmara. O Sérgio Calçado, que está no seu 2º mandato, será o vice-presidente, né? PSB, o único vereador do PSB eleito? O único vereador eleito, PSB, deixou o Marcinho, né? Que tem uma votação muito boa também. E para secretário é o Topete, e o Topete eu não consigo lembrar qual que é o outro. O Tinho, seu segundo secretário? O Topete seria o primeiro secretário e o Tinho o segundo secretário. É uma mesa diversificada, né? Vereadores um de cada partido, experiente, um de cada partido, né? Esperamos que o Queixão já é um vereador qualificado para isso, né? Tem experiência para estar na presidência e a expectativa é que ele faça uma boa gestão. Você falou que o Tinho, que foi um vereador do Wagner, está na mesa. Daqui a pouco é doutor de Wagner Moura. Esse fator do Tinho vir compor a mesa já quer dizer uma aproximação dele com o governo Mário? Não podemos citar ainda dessa forma, né? A Câmara tem uma certa independência com relação à Prefeitura. Essa é uma composição da mesa da Prefeitura, da mesa diretora da Câmara dos Vereadores. Não quer dizer que ele está ou não com a Ademário. Eu não conversei pessoalmente com o Tinho, então não dá para afirmar isso ainda. Bem, tem um partido que teve sua força em Cubatão no início dos anos 2000 e voltou, que é o PL. Voltou com 2 vereadores, voltou com o Cleber do Cavalo, que lá já estava, e com o Alessandro Oliveira, e quase encaixou o Geraldo Guedes. Em um minuto, a volta desse partido, com o já vereador Kleber, e com um nome forte, como é o Alessandro Oliveira. O que espera desses 2 vereadores? Bom, a impressão que eu tenho é que, assim, eles o Alessandro Oliveira tem muita atuação política e social, então é uma pessoa experiente, conhece bem a cidade, conhece o cenário político, ele vai ter muita desenvoltura, muito entrosamento com os colegas na Câmara. Então eu acredito que seja positiva essa chegada dele lá, porque ele vai poder botar em prática as políticas públicas, principalmente na área social, que é a área que caracteriza a atuação política do Alessandro. O Kleber do Cavaco já tem uma experiência, né? já está em 1º mandato. O que eu acho positivo é que o parlamentar não acene para o populismo, que é um problema hoje na política, o populismo tanto de esquerda quanto de direita, de modo que se a Câmara assumir uma postura um pouco mais conservadora, no sentido de ter mais consciência do próprio papel, que seja uma Câmara mais propositiva, que pense mais a lei, discuta mais as leis, eu penso que isso vai ter um resultado bastante positivo. Essa Câmara tem tudo para fazer um recomeço a partir dessa perspectiva mais conservadora, mais técnica, mais analítica. Bem, temos tempo aí, produção? Potenciado. 1 minuto. Bem, como a palavra já estava com você, Ivo, você tem 30 segundos para suas considerações finais. Quero aproveitar para agradecer ao convite e parabenizar a única mulher dessa legislatura, como você lembrou, que é a Jaqueline, nossa colega de profissão, jornalista, atuei alguns anos com ela. Deixo aqui um abraço fraternal e que ela consiga colocar pauta feminina e esse olhar feminino na forma de fazer política mais humanizada. Aderbal Gama. Meus parabéns à nossa amiga Jaqueline Barbosa, né, a votação expressiva. Quero parabenizar a todos os vereadores, né, os vereadores que se reelegeram, foram 8 vereadores reeleitos, né, e também os vereadores novos, né, Topete, Rony do Bar, o Guilherme do Salão, são nomes novos na política, né, e que venham a fazer um bom trabalho, uma boa gestão, e que não abaixe a cabeça, não diga amém para todas as decisões do prefeito, que eu acho que a Câmara dos Vereadores precisa ter a sua independência. Se o projeto é bom para a cidade, o vereador deve, com certeza, estar apoiando. Mas não fazer como foi feito no primeiro momento do mandato, do Ademário,
porque no dia 28 de fevereiro mandou jogar bomba nos funcionários, aprovando aquele pacote da maldade, e os vereadores baixaram a cabeça e aceitaram, e depois vieram a público, na própria Câmara dos Vereadores, pedir desculpa para a população, que isso não se repita, que isso não aconteça. Avalie, analise o projeto antes de ir para a pauta, discuta, ponha a sua opinião, para depois não ter que pedir desculpa para a população. E eu desejo com todo carinho que o Ademar Oliveira ponha a sua cabeça no lugar, põe a sua cabeça no travesseiro e pense nos votos que ele teve e pense na sua gestão, na primeira gestão, que faça um bom mandato nessa sua segunda gestão. Parabéns a todos eleitos. E com a avaliação técnica de um sociólogo e de um jornalista, porque eu acho que todo programa de comunicação, seja impresso, seja televisivo, internet, rádio, tem que ter profissionais, coisa que falta em muitos lugares do Brasil e também aqui na Baixada Santista. Encerramos mais uma Baixada Brasil. A você de casa, muito obrigado e até a próxima.